Olá, tudo bem? Vamos agora para a nossa primeira peça, nosso primeiro desenho dentro do SolidWorks. Vamos trabalhar com a parte de modelamento inicialmente, tá? Entender como que criamos o esboço, né? Primeiro, esse esboço ele é muito importante, pois é ele que vai dar origem para o arquivo 3D, né? Para o sólido geométrico que a gente vai estar criando. Então, para a gente iniciar, vamos vir aqui em arquivo novo, aqui peça, e vamos começar da seguinte forma. Para a gente iniciar, é importante a gente escolher um plano de trabalho, tá? Esse plano de trabalho, ele é uma geometria, né? Um local onde a gente vai iniciar a nossa geometria. Para mim criar um esboço, obrigatoriamente eu tenho que selecionar um plano. De forma padrão, eu tenho inicialmente o plano frontal, o superior ou o plano direito para trabalhar, ele fica aqui na árvore de projeto. Se eu já tiver uma peça, eu posso utilizar faces planas de uma peça já, de algum componente que eu já tenho, tá? Para servir de apoio para mim criar esse esboço. Então, eu vou escolher um desses planos de trabalho e depois iniciar o esboço, né? Clicando nessa primeira ferramenta aqui, esboço, né? Importante, né? Você, para facilitar aí a sua evolução no software, acompanhar, né, pelas dicas que o próprio software traz, o que a ferramenta faz. Então, o balão aqui já indica que, ao clicar nessa ferramenta, você vai criar um novo esboço ou editar um esboço já existente. A gente não tem esboço existente, então ele vai estar permitindo a gente criar um novo, tá? Para a gente fazer um esboço, é importante, antes da gente confirmar, da gente criar, que aqui na parte inferior da tela, na barra de status, né, apareça que você está com o esboço totalmente definido, tá? Isso é importante, né, para você conseguir garantir, né, que o seu desenho está com todas as dimensões, relações possíveis, né, que vão permitir que aquela peça se transforme num sólido, né, com a geometria correta, tá? Para a gente iniciar, para a gente entender melhor isso, a gente vai criar um esboço utilizando aqui o plano frontal, tá? Então a gente vai pegar o plano frontal, vamos clicar aqui em frontal e vou dar um clique em esboço. Quando eu cliquei em esboço, o software já traz automaticamente o plano frontal para a tela. Uma característica importante, eu visualizar aqui agora, eu tenho um ícone, né, vermelho, que é a origem do meu sistema de coordenadas, ele fica aparecendo, fica visível aqui. Aqui na barra de status eu vou ter o texto editando esboço, tá? Aqui na parte lateral, na área gráfica, na área lateral superior esquerda, aqui, ó, na superior direita, desculpa, você tem o ícone, né, do esboço com a seta azul e o ícone com o X, né? Aqui, esse ícone azul, você sai do esboço salvando as alterações que você fez. Se você clicar no X aqui, ele vai descartar as alterações que você fez. Então, você perde todas as mudanças que você fez, criou no esboço, tá? Então, só utilize isso quando for, né, você, né, desistiu de fazer alguma alteração, né, específica, tá? Para a gente criar, então, a nossa peça, a gente vai estar utilizando esse desenho que está aparecendo aqui, né, no canto. E na apostila também você vai ter acesso ao tutorial 1, é a primeira parte do tutorial. A gente vai estar criando exatamente esse modelo, esse contorno, e depois transformar ele num sólido 3D, tá bom? Então, para a gente criar esse modelamento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a ferramenta linha, vou clicar aqui em linha. Essa minha origem, eu vou usar ela para ser o canto, né, que vai ter um raio de 12, tá? Aqui da minha peça. Eu vou clicar aqui e eu não vou fazer o raio inicialmente, eu vou deixar o raio para fazer depois, tá? Então eu vou clicar e vou fazer ele com quinas, né, como se tivesse cantos vivos, sem os arredondamentos, tá? Sem os raios. Então eu vou clicar aqui e o SolidWorks ele vai funcionar da seguinte forma, eu não preciso, tá, fazer o desenho exatamente com a medida, tá, que eu quero ele específico. Então eu posso fazer com qualquer dimensão. Importante que ele tenha as proporções, tá? Então eu sei que eu tenho uma linha que vai aqui na horizontal. Eu não vou fazer os arredondamentos.
eu vou subir aqui seria um outro raio de 12, né? Então, mas aqui eu vou subir na vertical. Agora, então, atento ao seguinte, o mouse, quando eu pego uma orientação vertical ou horizontal, ele mostra para mim, né, próximo do lápis ali, ícones amarelos, né, que são ícones de relações automáticas que já essa linha, esse elemento que a gente está criando já está pegando. Então, vou criar aqui na vertical. Então, é importante você criar na vertical uma linha, uma segunda linha. E agora, a terceira linha aqui vai ser uma linha inclinada. Aqui vai ser um chanfre aqui de 20 por 7, tá? Então, vou só deslocar um pouquinho aqui, ó. Ele não fazer proporcional, não fazer nada muito exagerado. Faz bem próximo daquilo que é o perfil da peça. Então, ele vai estar um pouco inclinado, então não vai ter nenhuma relação aqui automática. Vou dar um clique. Toma cuidado com isso aqui, ó. Se você vir com o mouse sem querer, que voltou na linha de onde você está vindo com a linha, e sair aqui, ó, ele vai fazer um arco. A gente vai usar essas ferramentas depois, tá? É um atalho para você criar um arco, né, usando a ferramenta linha. Se acontecer isso, você clica novamente no ponto de onde esse arco está saindo, ele vai voltar a ser um segmento de linha, tá? Então aqui, ó, eu vou agora, né, fazer uma linha na horizontal. Tá vendo que pegou o ícone, né, o ícone amarelo ali de horizontal. Vou aqui, vou descer. Então, cuidado para não pegar outras relações, tá vendo? Então, eu quero que ele desça, vai passar um pouco do chanfro, ok? Vou para a direita, vou abaixar aqui, vertical, para a esquerda, para cima, para a esquerda novamente. Vou passar da origem, tá vendo? Vou passar da origem, vou descer e vou vim aqui para a direita até ele chegar, pegar a referência aqui, ó, o pontilhado com a referência na origem, tá? Para que quando eu descer, ele já desça na vertical, tá? Já vai pegar o ícone de vertical. Cliquei aqui na origem, ele vai fechar o contorno. Posso dar ESC, tá? No teclado para sair da ferramenta de linha. E agora eu vou colocar as dimensões, tá? Interessante aqui, ó, que tá vendo que esses ícones verdes aqui, eles já indicam as propriedades que esse elemento tem. Então, por exemplo, essa linha, eu sei que ela é vertical. Se eu clicar nela aqui, ó, clique em cima da linha, aqui nas propriedades, né, ele vai mostrar que essa linha, ela tem a propriedade de vertical. Se eu clicar nesse vertical aqui, por exemplo, e deletar, ou, né, fazer o seguinte, eu clicar, vir com o botão direito aqui e excluir, ele vai apagar essa relação, tá vendo? Então, essa linha não tem o ícone verde mais e não tem as relações aqui existentes. Isso, então, faz com que eu possa inclinar essa linha, tá vendo? Ela não é vertical mais, então ela está mais livre do que estava antes. Então, quando eu clico na linha, né, e ela não tem nenhuma relação, ou eu quero adicionar uma relação específica para ela, eu posso vir aqui na mesma janela de propriedades, que ela abre automaticamente, né, da ESC, se não estiver aparecendo, clica só naquele elemento que você quer verificar as propriedades e adiciona a relação que for necessária, tá? Então, no caso aqui, eu colocando vertical, ele já vai ajustar novamente e a linha vai ficar vertical. Se eu clicar na pontinha dela e tentar inclinar, ele não vai permitir, tá bom? E se não estiver aparecendo esses ícones verdes, eu posso vir aqui na barra transparente, aqui nesse ícone aqui, ó, de um olho, e marcar essa opção aqui que é exibir relações de esboço. Quando eu desmarco essa opção, ele não mostra esses ícones verdes. Quando eu marco, ele deixa exibido, tá bom? Então, fica a critério também de você habilitar ou não essa opção, tá? Tem hora que eu desabilito porque fica muito cheio desses ícones que acabam me atrapalhando, tá? Mas por enquanto eu vou deixar. Vamos colocar as cotas agora, que é o Solid, ele trabalha de uma forma bem interessante, que, como a gente já viu, a gente fez só o desenho, um esboço bem próximo daquilo que é a peça, e agora eu vou usar a ferramenta de dimensão, né, de cotagem, que é a dimensão inteligente, tá? Essa ferramenta de dimensão inteligente, ela vai deixar eu colocar a cota real que eu quero para essa peça. Então, por exemplo, eu tenho uma cota aqui que é a cota de altura. Eu vou colocar ela aqui, ó, que é da parte aqui de cima, tá, dessa linha, até a base. Então, eu clico na linha de cima, clico na base, automaticamente já me dá a altura. E agora, esse terceiro clique que eu vou dar é para posicionar onde que a cota vai ficar. Eu vou colocar ela aqui. Quando eu cliquei para posicionar a cota, ele vai abrir uma janela de modificar para que eu indique qual que seria
qual que será a distância exata para essa altura. No caso, eu quero que essa altura fique com 74. Como é a primeira cota que eu estou fazendo, ele vai automaticamente deixar tudo proporcional a essa cota de 74. Então, por isso que eu falo, faça o desenho próximo daquilo que é o real, que depois, quando a gente fizer essa cotagem aqui da primeira cota, tudo vai ficar proporcional a 74. Antes estava 33, agora ele vai ficar tudo proporcional a 74. E todas as cotas que eu puxar aqui vai estar proporcional a essa primeira. Tá? E agora, se eu cotar uma segunda cota aqui, ele já vai fazer uma adaptação. Então, ele vai pegar aqui, ó, que está 20... 42, eu colocar aqui vai ser 19 essa cota, ele automaticamente já vai ajustar e abaixar a linha, tá? Se eu falar aqui dessa linha até que eu vou ter 31, automaticamente ele já vai ajustar e deixar com 31, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir essas dimensões, tá? Eu sei que equivale, vou colocar todas as cotas, eu sei que equivale 17, vou colocar igual tá aí no desenho para ficar fácil de você identificar. Aqui eu tenho 17, eu tenho 55 aqui ao meio, tá? Se ficar, aqui eu acho que vai dar um errinho, vai ficar meio bagunçado, vamos ver. Mais ou menos, né? Aqui eu vou sair da ferramenta, vou dar um ESC. Se ficou um pouco bagunçado, você pode clicar e arrastar, tá? Clicar aqui ó, no que está azulzinho, que o ícone, um ponto que está azul, arrastar e redimensionar esse seu desenho, tá? Às vezes ficou um pouco desproporcional, você consegue vir e ajustar as cotas, ajustar o desenho. Tá? E interessante essas cotas que a gente vai criando, se eu quiser alterar a qualquer momento, é só eu clicar duas vezes em cima dela, em cima do texto, que vai abrir, clicar duas vezes, duplo clique, vamos lá, dar ESC, clica duas vezes em cima da cota, que ele vai exibir para a gente, lá, cliquei duas vezes, ele vai exibir para a gente a janela de modificar. Então, eu coloco aqui 20, ele vai atualizar o desenho, tá vendo? Nesse caso aqui, essa cota ela tem, então ESC, clica duas vezes de novo, duas vezes, isso, 17. Vamos colocar todas as dimensões, tá? Então aqui eu tenho 17, eu tenho altura com 74 já foi, eu tenho que essa altura aqui dessa, então eu vou clicar na linha, vou colocar ela para a direita aqui, ó. Eu tenho que essa altura aqui é 20, tá? Então ele vai puxar aqui um pouquinho. Eu tenho que clico na linha, jogo o mouse para cima, né? Movimentei para cima. Falo que ele vai ser aqui vai ser 7. Eu tenho que o total aqui da peça, eu posso fazer isso aqui, ó. Que daqui, ó, até a base eu tenho 2. Tem 2. E eu tenho que o total da peça daqui até na outra borda tem 92. Perdão. Então aqui eu tenho 92. Eu tenho que aqui ao meio eu tenho 48. Eu tenho que aqui tem um comprimento de 24. E aqui 50. Olha, assim que eu coloquei todas essas cotas, o meu desenho ele ficou todo preto, tá? Ele ficou essa condição o Solid reconhece como um esboço, tá? Que está totalmente definido. Você pode olhar aqui na barra inferior, aqui, ó, na barra de status, você tem esse texto, né? Falando que o esboço agora está totalmente definido. Se eu apago uma cota, ele está subdefinido, tá vendo? Então está faltando uma informação para que ele fique totalmente definido, tá? Tem situações, tá, que o esboço ele fica com erros, tá? O que eu fiz aqui? Está falando que o esboço aqui, no caso, ele está sobredefinido, ou seja, você tem informações, né, que estão gerando conflitos, tá, para que você deixe o esboço de forma correta. Dessa forma, você nunca pode deixar, tá, com erros dessa forma. Aqui, o que eu fiz? Eu cliquei nessa linha aqui na vertical e adicionei uma relação de horizontal. Já era vertical e eu coloquei uma relação de horizontal. Então ele dá erro, né? Ele vai permitir você colocar uma outra relação à linha, mas se não for possível, né, como não é, né, uma linha ser vertical e horizontal ao mesmo tempo, ele vai dar essas mensagens de erro. Acontecendo isso,
né, a dica é você ir nessa relação que está vermelha, tá? Essa linha que ficou em vermelho, e apagar a relação vermelha primeiro, que ela que é a mais crítica, tá? Você exclui essa aqui e provavelmente ele já vai solucionar a falha, né, o erro que está sendo gerado. Então é importante ele ficar totalmente definido, ficar ele todo preto. Quando ele fica azul, é importante você avaliar por que ele ficou azul, né? Por exemplo, vou apagar essa cota aqui, tá, aqui. Por exemplo, ó, aqui eu sei que está ficando inclinado, tá vendo? Então, não tá faltando para mim a cota e tá faltando eu colocar a relação de vertical. É que se, por exemplo, eu chego aqui e coloco a cota, olha, desse pontinho até aqui, ó, eu falo que vai ter 48, beleza. Então a cota tá aí. Só que essa linha ainda tá solta. O que tá faltando? Eu vou colocar outra cota de 48 aqui? Poderia, mas não ficaria legal. Então o que eu posso fazer? Clicar na linha e falar que ele vai ficar vertical, para que ele fique, né, alinhado, né, e respeite aqui essa cota de 48, tá? Feito isso, então, o meu esboço está totalmente definido. Para a gente finalizar a criação do esboço, a gente vai só criar agora os raios. Esses raios, esses arredondamentos, a gente vai criar usando a ferramenta Esboçar Filete, que está na barra de esboço. Quando eu clico aqui em Esboçar Filete, tá? Ela está vendo a setinha aqui ao lado do ícone, ele dá a opção de esboçar chanfre e esboçar filete. Ao esboçar filete, eu tenho que indicar qual é o raio. No caso, a gente vai criar um filete com raio de 12. E eu vou clicar no canto aqui, ó, que eu quero criar esse raio de 12. Então, eu vou clicar aqui uma vez, ele já vai me dar uma visualização aqui em amarelo. Como está marcado aqui ao manter visível, tá vendo? O botão ele não vai fechar a janela ao criar, quando eu der OK. Então, vou criar aqui um segundo raio de 12 e vou dar um OK. Quando eu der OK, ele aplicou os raios e aqui ele já deixa eu modificar o parâmetro de filete para fazer um novo raio. No caso aqui, os raios com 4 milímetros. Tá? Então, mudei aqui o parâmetro do raio para 4. Aqui em entidades para o filete, eu vou clicar no ponto aqui, ó, no canto. Tá? Vou clicar novamente. E ele já vai criar para mim o raio com 4. Tá? Como eu criei os raios juntos, né, o raio de 4 são dois iguais, eu criei com a mesma ferramenta a ferramenta de esboçar filete, ele colocou uma cota apenas e falou que eles são iguais. Quer ver? Se eu clicar no raio aqui, ó, vou clicar no raio, ele vai me mostrar a relação existente aqui, ó, que é o raio igual. Tá? Esse raio igual está falando que esse outro elemento aqui tem um raio igual ao primeiro que eu selecionei. Então, se eu apagar essa relação de raio igual, o que vai acontecer? Esse aqui que está sem cota vai ficar sem referência. Ele vai ficar esperando você colocar outra cota ou falar que vai ser igual. Tá? Então, uma solução seria que, se acontecer disso, de você fazer, de não ficar azul, fazer um raio e não ficar totalmente definido, é colocar uma outra cota, mas automaticamente quando você usa o comando de esboçar filete, ele já deixa essa relação já automática para o elemento. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a extrusão, que vai ser a gente trabalhar aqui com a barra de recursos. E aqui a gente vai estar trabalhando aqui com ressalto base extrudado. O ressalto base extrudado ele permite a gente fazer uma extrusão, né, que é criar em função desse perfil, né, uma peça que tem uma profundidade específica, igual a gente está vendo na visualização. E no caso, para esse modelo, a gente vai estar trabalhando com um valor igual a 24. Então aqui essa profundidade eu vou colocar ela 24. E aqui eu tenho duas opções, tá? Para a gente trabalhar. Que é trabalhar aqui com a direção como cego ou se não plano médio. Como início de modelamento, tá? Com o primeiro recurso que a gente está criando, essas duas opções que vão ser úteis para a gente, ou cego ou plano médio. Quando eu uso cego, ele deixa eu definir qual que é a profundidade, né, em alguma direção específica, tá? Então eu consigo inverter a direção. Então ele é cego indo para trás ou se não indo para frente. Quando eu uso a opção plano médio, ele vai pegar esse valor de 24 e dividir ele 12 para um lado e 12 para o outro. Quando eu der um OK, ele vai confirmar aqui a minha opção. Se você usou
o plano médio ou o cego, vai conseguir ter o mesmo resultado, tá bom? O próximo passo agora vai ser a gente criar um filete, só que um filete para o sólido, né? Então vai ser um recurso de filete, que é você aplicando o filete aqui no sólido 3D. Então quando eu vier aqui na ferramenta filete agora do recurso, tá? Eu vou usar aqui filete. Eu vou estar configurando, tá? Usando essa primeira opção, que é filete de tamanho constante, configurando o raio aqui como 12, tá? E eu vou clicar nas partes da peça que eu quero que fique arredondadas. Então eu vou clicar na quina, tá? Então na aresta que vai ser arredondada. Então ela vai deixar de existir e vai ser arredondada igual a visualização. Eu só vou conseguir ter essa visualização se eu marcar, se tiver marcado essa opção aqui, ó, visualização completa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa linha, vou clicar nessa linha. Toma cuidado que às vezes se você clicar errado, eu cliquei na face. Não precisa dar ESC, sair da ferramenta e tentar fazer de novo. Se você clicar na face novamente, que você clicou sem querer, ele cancela a seleção dela e volta com a visualização de como que seria ali o arredondamento, tá bom? Para essa peça aqui, a gente vai clicar nessas duas quinas aqui em cima e nessas duas quinas aqui embaixo, tá? Se eu pegar sem querer uma outra aresta, você tem que clicar nela de novo, que ela cancela, tá? Então, criamos aqui o fillet com 12, vou dar um OK, ele vai criar ali o arredondamento. Ok? O último recurso que a gente vai estar utilizando aqui, agora, para finalizar essa peça, é uma ferramenta que é o assistente de perfuração. Tá? Esse assistente de perfuração, para a gente utilizar, a gente vai acessar a ferramenta aqui, assistente de perfuração que está na barra de recursos. Quando eu acesso a ferramenta, eu vou ter acesso a vários, né, tipos de furos que são padronizados. No caso, para a mecânica, vai ser comum, até para a gente estar utilizando aqui, é o furo com rebaixo, o furo escariado, o furo simples, né, que é esse terceiro, e esse furo aqui com o nome de tarraxa reta, que é o furo roscado. Tá? Nessa peça a gente vai estar usando o furo roscado. Se eu for fazer um outro tipo de furo, né, é só escolher o tipo aqui e configurar as características que esse furo deve ter. Tá? Para essa peça em específico do tutorial, eu vou clicar aqui em tarraxa reta e vou aqui escolher o padrão do furo, porque eu quero um furo roscado. No caso dessa peça, o furo roscado que a gente vai estar indicando aqui é um furo roscado de tamanho M12, tá? Então, um furo métrico, então vou colocar aqui ISO. Vou alterar aqui o tipo para furo roscado. E aqui eu vou escolher a opção M12 por 1,5, tá? Que é o tipo de furo que a gente vai estar fazendo. Aqui a condição final está referente a como que o furo vai ser executado. Para a gente já ter uma visualização, eu vou vir aqui em posições, eu vou clicar aqui, ó, na face onde eu vou criar o furo, que vai ser nessa face, e eu vou querer que esse furo fique centralizado aqui. Então, para ele ficar centralizado, cliquei na face, já está tendo uma exibição de onde que ele vai ficar. Eu vou vir com o mouse próximo da aresta aqui, ó, do raio. E agora eu tenho a visualização do centro dele aqui, ó. Vou clicar exatamente aqui no centro. Quando eu clicar aqui no centro, ele vai ficar concêntrico. Eu vou fazer um furo só, então eu não vou dar mais cliques. Vou voltar aqui em tipo, já dá para a gente ter uma visualização. Então aqui, quando eu coloco até o próximo, ele vai fazer o furo até chegar na próxima superfície. Se eu marcar aqui passante, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um furo que atravessa a peça toda, tá? Então um furo que vai pegar tanto nessa lateral aqui do mordente, como na parte, né, que está posterior a ele. A opção cego deixa eu colocar qual que é a profundidade específica. Aqui no caso, como é rosca, eu consigo colocar a profundidade da rosca e a profundidade do furo e a profundidade da rosca, tá? No nosso caso aqui, a gente vai estar usando até o próximo, tá? E a rosca também vai ser até o próximo. Então vai ser um furo passante, com rosca passante até essa superfície, então até a próxima superfície. Se eu colocar passante aqui na opção, ele vai fazer um furo também nessa parte de trás. Vou deixar marcado com chamada de rosca.
Esse escariado do lado mais próximo vai ser importante para a gente criar já um chanfro, um escariado aqui, ó, na entrada da rosca. Então eu consigo aqui, se eu desmarcar, tá vendo? Eu não vou ter essa visualização. Se eu marcar escariado do lado mais próximo, eu já vou ter a visualização do escariado, tá? Aqui a gente pode deixar ele com 12, seria o tamanho da rosca. O escariado de 90 graus. Como já está na posição definida, tá? Se você clicou sem querer lá e gerou mais de um furo, né, aqui você voltou em posições, tá? Você pode dar um ESC, clicar naquele ponto que ficou fora da posição, tá? Deixar só aquele que você precisa e depois dar um OK, confirmando aqui a criação do furo. Então ele já vai criar ali um furo para a gente roscado, tá? Para a gente ativar uma visualização para ficar mais visível que aqui tem uma rosca, tem a opção de vir aqui na janela do Feature Manager, clicar com o botão direito em anotações, vir em detalhes, tá? Nessa opção detalhes, e marcar na janela que abre essa opção que é representação de rosca sombreada. Cliquei em OK, ele vai mostrar para mim uma textura, então não é uma criação, não é modelado, então é uma textura que ele coloca para dar esse aspecto, né, que a peça ela que essa parte ali ela é roscada, ok? Vamos aqui a gente pode definir um material, tá? Para ficar interessante aqui, ó, pra gente, vamos colocar aqui um material de aço, vou editar material, aí vou escolher a opção aço, aqui em SolidWorks Materials, aço, vou colocar um aço 1020, tá? Vou aplicar e vou fechar. Então ele vai pegar ali o aspecto aqui de aço, tá? Vai ficar com essa cor aí mais acinzentada, ok? Então, agora é só salvar esse arquivo. Para a gente salvar, é só vir aqui no menu arquivo e salvar. Ele vai permitir você salvar o arquivo, né? Como a gente não salvou ainda, ele vai deixar você salvar em alguma pasta específica, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, em documentos, né? Vamos clicar aqui na área de trabalho. Na área de trabalho eu posso criar aqui e salvar a peça como, olha lá, tutorial 1, tá? Eu tenho até ele salvo ali, tutorial 1, grampo, e vou salvar. Ele já vai aparecer aqui no Feature Manager o nome do arquivo, tá? Se eu quiser, a diferença que às vezes pode gerar uma dúvida, o salvar, ele atualiza, qualquer alteração que eu fizer a partir de agora e clicar em salvar, ele vai atualizar esse arquivo que a gente salvou na área de trabalho. Se eu clicar em salvar como, ele vai permitir eu criar uma nova cópia, tá, do arquivo, tá? Criar uma cópia dele, alterando o nome, tá bom? Eu vou manter o original, esse grampo, e vou ter um outro novo componente com um nome diferente, tá bom? Feito isso, só a gente fechar, que a gente encerrou esse primeiro tutorial, tá? Então aí a gente se vê no próximo, ok? Um abraço.